Deus, que o Senhor possa usar o pastor Carlos com a autoridade que o Senhor sempre usa. Aquilo que o Senhor colocou no coração dele vai penetrar no coração de todas essas pessoas que estão aqui, eu tenho certeza. Mesmo aquele que chegou aqui achando que o Senhor não tinha nada para ele, mesmo aquele que não deu nenhum glória a Deus, que não cantou nenhum louvor, mas que chegou aqui preocupado com outras coisas, que agora o Senhor possa levar cativo o pensamento dele à sua palavra, Pai. Nós te pedimos isso no nome daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir, Jesus. Ele é o soberano. Em nome dele, nós abençoamos o nosso pastor que vai estar ministrando agora a tua palavra. Amém. Amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Vai bem com vocês? Alegres no Senhor? Glória a Deus. Você trouxe Bíblia nesta noite? Instrumento de Deus. Pega a sua Bíblia e abra comigo em 2 aos Coríntios, no capítulo número 4. Abra aí sua Bíblia, 2 aos Coríntios, capítulo número 4. Achou 2 aos Coríntios? Capítulo número 4. Vá lá agora para o verso de número 6. Eu vou pregar nesta noite, o tema da mensagem é vasos transbordantes daquilo que é precioso. Vasos transbordantes daquilo que é precioso. Diz assim a palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios. Lá no capítulo 4, no verso 6, diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados ou angustiados, em outras traduções, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? Então, nesta noite, que a gente possa tirar algumas coisas, algumas reflexões desta palavra, que a gente possa levar para a nossa casa, algo que venha trazer para a nossa vida aquilo que às vezes nós temos esperado em Deus e às vezes nós não temos conseguido. Quando eu li esse texto, eu estava lendo ontem à noite esse texto, Deus me falou algumas coisas a respeito e eu gostaria de trazer para vocês aqui. Quando Deus disse que Ele das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilha em nossos corações, Ele quis dizer que, ou Ele está querendo dizer que, da mesma maneira que um dia, lá na criação, o Espírito Santo de Deus disse, haja luz, e houve luz. Ele está querendo falar para nós que, da mesma maneira, um dia, na nossa vida, Ele também iluminou o nosso coração, entrou na nossa alma, entrou na nossa vida, e as trevas já não mais fazem parte do nosso ser interior, mas agora nós não temos mais trevas para ditarem os lugares, os caminhos que fazem parte da nossa alma, mas o Espírito Santo de Deus tem iluminado toda a nossa vida, tem feito diferença, tem sido aquele que por onde quer que a gente passa, nós temos algo que brilha, que chama a atenção das pessoas em nós, porque não existe mais trevas na nossa vida, e aonde não tem mais treva, a luz brilha, e aonde nós estamos, a luz de Deus vai brilhar, aonde nós estivermos, a presença de Deus vai conosco, a face de Cristo, a face do Criador estará conosco. Então nesta noite, que a gente possa entender por isso, porque eu vi também que lá quando ele fala de Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminar o conhecimento da glória de Deus, mas aí ele começa
a falar sobre algumas coisas interessantes. Ele fala que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro que é esse? Essa iluminação preciosa. Isso que habita no nosso coração hoje. Ele diz que a gente tem isso em vasos de barro. Lá na antiguidade, quando as pessoas iam colocar, às vezes, coisas, eles usavam, não tinham as suas, da maneira que nós usamos hoje, os bancos e nada que tivesse uma segurança, uma garantia. Então, as pessoas normalmente usavam nas suas casas ou em algum lugar, eles usavam os vasos, tampavam esses vasos, e vasos comuns, vasos simples. Porque às vezes a pessoa tinha muito dinheiro, muita joia, muita coisa preciosa, e não queria que ninguém ficasse sabendo daquilo que ele tinha, que chamasse a atenção para ele, daquelas coisas que ele tinha de precioso. Então o que ele fazia? Ele pegava o que ele tinha de mais comum, pegava o que ele tinha de mais útil e comum, e colocava aquela preciosidade dentro, para que não pudesse chamar a atenção. A Bíblia diz que o Senhor Deus formou a nossa vida do pó da terra. Ou seja, por que Deus não nos formou de pedras preciosas? Por que Deus não nos formou de ouro? Por que Deus não nos transformou de coisas tão maravilhosas pelas quais Ele descreve na cidade santa? Não. O que Deus fez foi pegar o homem do nada, pegar o homem daquilo que era mais comum, pegar o homem daquilo que tinha em qualquer lugar, aquilo que ninguém dava valor, aquilo que seria algo que não trazia nenhuma alegria para alguém, colocar um pouco de pó na sua mão e dizer, olha o que eu tenho aqui, dá de presente um pedaço de barro para alguém. Não, Deus fez isso para mostrar para mim e para você, que lá do pó nós viemos, mas quem nos fez é alguém capaz de transformar na nossa vida o que nós temos de pó, transformar em coisas preciosas para o reino precioso do nosso Deus. Diga amém. Qual a função de um vaso? Qual que é a função de um vaso? Um vaso desses comuns eu estou falando. Normalmente um vaso, primeira coisa, depois que ele é feito, ele tem que armazenar alguma coisa. E depois que ele armazena, ele tem que distribuir. Ou seja, não adianta você colocar qualquer coisa dentro de um vaso e ficar lá para todo sempre. Não adianta você ter um vaso, não adianta você colocar um bom perfume, colocar um óleo nele, se ele não servir para mais nada, ficar guardado, ficar escondido, ficar deixado do lado. O que Deus faz e nos forma, e Paulo faz essa metáfora comparando o seu povo, o seu servo, aqueles que estão iluminados com a glória de Deus. Quando ele nos compara com um vaso, é exatamente isso, porque um vaso foi feito, um vaso foi fabricado, no vaso foi colocado algo tão precioso, tão maravilhoso, tão abundante, mas para não é ficar simplesmente dentro, é para nós transbordarmos, nós que somos vaso, transbordarmos para onde quer que nós estejamos, nós que possamos transbordar, fazer diferença, ser luz, ser sal, iluminar o lugar onde nós estivermos. Foi para isso que nós fomos chamados, para isso que nós fomos feitos, foi para isso que a mão do Criador nos formou, foi para isso que você é tão especial, para Deus, é para isso que você foi feito, porque você tem um chamado de Deus, da parte de Deus, para você fazer parte e fazer diferença nesta geração. Fazer diferença nessa geração. Mas para fazer vaso não é de qualquer maneira. Para fazer vaso, primeiro, nós precisamos recolher o barro lá no lamaçal. E lá no lamaçal, eu estava fazendo uma pesquisa, e mais ou menos existem, 200 tipos de barro. Mais ou menos 200 tipos. Mas somente 8 tipos podem servir para fazer um vaso. Ou seja,
Se eu e você nós fomos feitos, se eu e você nós somos considerados como vasos de Deus, eu quero te dizer uma coisa: não importa a quantidade daquilo que foi deixado de lado, que não presta, o importante é que Deus colocou a mão em nós para transformar a nossa vida e nos fez precioso para Ele. Estar na olaria, lugar de quem sabe trabalhar o barro. Outra coisa, o que é estar na olaria? Tem uma etapa dos oleiros que ele tem que curtir o barro. O que é curtir o barro? É deixar, você pega o barro, tira lá do lamaçal, você tem que tirar dele. Ele tem que perder aquele cheiro ruim, tudo que ruim que ele tem, mas ele tem que ficar curtindo, num canto, um determinado tempo. O que é esse, antes de nós sermos esse vaso tão precioso, nós precisamos exatamente desse tempo que Deus usa para nos curtir. O que é esse curtir? É quando às vezes você ouve todo mundo, todo pregador, todo profeta, fala com todo mundo perto de você, e você não recebe profecia nenhuma. Pessoas sendo visitadas pelo Espírito Santo de Deus, e você está lá quietão, quieto, e parece que nada acontece com você. O que é isso, pastor? Esse é o tempo que, para Deus, às vezes, fazer com que você saia daquele lugar, mas saia fortalecido, saia revigorado e saia cheio daquilo que Ele vai colocar em nós, na nossa vida. Nós precisamos exatamente desse tempo, porque além desse tempo de curtir, vai chegar um momento, talvez para uns, que é pior do que ficar deixado, abandonado, largado no canto. Parece que ninguém vê, parece que ninguém usa, parece que não serve para nada. Mas chega um outro momento, que é o momento de tirar, eu estou falando do barro, chega o momento de tirar o ar do meio. Ar, goiano fala engraçado, né? Porta, ar, é de tirar o ar do meio do barro. E para fazer isso, depois do curtimento, tem que ser através de, talvez, de jogar o barro, joga-se o barro em determinado lugar, porque o barro tem entre ele, para ele dar liga, ele precisa de ficar e perder isso que está dentro dele, para ele ficar unido, amalgamado, para ficar único, para que possa embolar aquele negócio, passar um pouquinho de água e poder fazer a peça que quiser. Mas para isso tem que tirar o ar. O que é tirar o ar? É jogar no chão, é pisar. É o tempo de ser pisado. É o momento de se sentir humilhado. É o momento de se sentir desprezado. É o momento de arrancar, às vezes, o tupete alto, sabe? Às vezes nós temos um tupete grande, alto. Às vezes nós temos um tupete, às vezes nós chegamos na igreja e imaginamos que a posição que nós temos lá fora, que ocupamos lá fora, o dinheiro que nós temos lá fora, é nós chegarmos aqui na igreja e as coisas que nós somos lá fora, nós temos que ser aqui dentro. O respeito que nós temos lá fora, nós temos que ter aqui dentro da igreja. E às vezes, o que Deus quer fazer é usar exatamente esses vasos que não são nada, mas para isso, Ele tem que ter a humildade de se colocar nas mãos do oleiro, mãos poderosas, mãos que são capazes de trabalhar o barro e fazer com que esse barro saia dali um objeto de arte perfeito para glorificar o nome dEle. Diga amém. Às vezes nós somos vaidosos, não é verdade, irmãos? Sim ou não? Somos vaidosos, não é verdade, irmão? Sim ou não? Claro que somos. E às vezes Deus usa isso. Deus desperta, levanta alguém para nos perseguir. Às vezes Deus levanta alguém que você nunca imaginava, aquilo que está perto de você, alguém que está próximo de você,
alguém que você nunca imaginava, mas o próprio Deus. Não é obra do diabo, não é obra de Satanás, não é o império das trevas trabalhando contra você, não. Às vezes é o próprio Deus fazendo, levando você lá para o lugar de arrancar as bolhas, de arrancar aquilo que não dá liga, porque se Deus pegar você como está e querer fazer um vaso de você, não vai dar liga, não vai dar objeto, não vai ter coisa boa, vai se colocar e vai quebrar novamente, não vai fazer e não vai servir para nada. E depois que às vezes não serve para nada, vai ter que ficar encostado do lado, mas Deus não quer isso. Para Deus não há pessoa melhor do que ninguém, para Deus não há pessoas mais capacitadas, mais bonitas, mais boas do que ninguém. Para Deus Ele pega aquele mais simples e coloca ele lá no altar, coloca ele lá em cima, coloca ele por cabeça, porque é Deus e não nós é que somos bons. A roda do oleiro foi outra coisa que eu coloquei aqui. O que é a roda do oleiro? Para que serve a roda do oleiro? A roda do oleiro é aquele objeto simples, tão simples. Mas se o oleiro tem que ter um olho clínico, o oleiro tem que ter um olho clínico e ele tem que saber exatamente aonde ele coloca o vaso. O vaso não o barro, melhor dizendo. Porque se naquela roda, se ele colocar o barro descentralizado, o barro não vai permanecer ali naquela roda. A hora que ele começar a girar, ele fatalmente, pelo efeito centrífugo, da centrifugação, ele vai sair fora. O que Deus faz então? Para nós sermos trabalhados por Ele, nós temos que estar no lugar certo e nas mãos corretas. Para Deus trabalhar em nós, nós não podemos querer estar fora da roda. Para Deus trabalhar em nós, nós não queremos, não podemos estar longe da roda do centro. O centro fala da vontade perfeita de Deus. Nós não queremos mais fazer a nossa vontade, mas nós entendemos que mesmo que nós nos achamos bonitos, mesmo que nós achamos graciosos, mesmo que nós nos achamos tão poderosos, mas se nós nos submetermos à vontade de Deus e nos colocarmos no centro da roda, Ele vai fazer de nós aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele sonhou e aquilo que vai dar frutos para toda a vida. O oleiro começa no barro, ele centraliza o barro, e eu notei, o oleiro ele começa a colocar a mão no centro do barro. Ele começa não de fora para dentro, mas para ele começar um vaso, ele começa um vaso de dentro para fora. Ou seja, o que eu entendo com isso? Eu entendo que não adianta nós termos beleza exterior, se nós não mudarmos o nosso coração. Não adianta nós termos retórica, boas pregações, não adianta nós termos palavras bonitas, persuasivas, não adianta nós termos um poder de aglomerar, de ajuntar pessoas, não adianta nós termos tantas coisas. Se o Deus não colocar a mão no nosso interior e começar a se mover, como lá na roda do oleiro, e começar a trabalhar o nosso interior, se Ele não mudar, nós não vamos mudar o nosso pensamento, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de se conduzir, nós vamos continuar pecando da mesma maneira. Diga misericórdia. Quando Deus transforma isso, Ele transforma o nosso coração, transforma nossa maneira de agir, transforma tudo que nós temos, transforma o nosso falar. Você já viu você olhar para um crente que falava palavrão, que era contador de piadas baratas, coisas sem graça, e agora você começa a conversar com ele, você vê que ele tem uma palavra diferente. Por que isso? É porque Deus colocou a mão lá no seu interior. Ele era simplesmente um pedaço de barro, mas a mão é que fez a diferença. A mão é que adentrou o interior e fez a diferença. Se nós estivermos na roda do oleiro e Deus trabalhando em nós, de dentro para fora, as pessoas às vezes
vezes podem até não ver, até desacreditar em nós, mas quando nós abrimos a nossa boca, a Bíblia diz: eis que novamente vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Servir a Deus não é só nos dízimos e nas ofertas, não. Isso não é não. Isso qualquer pessoa faz. Até quem não conhece a Deus faz. Há o tempo de ir para o forno também. Há o tempo da prova, da resistência. A maneira que Deus encontrou para nos tornar barro mais forte é quando às vezes Ele nos coloca lá no forno. Sabe? É o momento que, às vezes, Ele vai saber se nós vamos trincar ou não. Às vezes é no momento da tribulação, da luta, da angústia. É quando nós estamos passando pelo deserto escaldante, quando nós estamos passando pelas lutas que nós imaginamos que jamais conseguiremos sair dela. É quando nós imaginamos que nós estamos sozinhos, que ninguém nos apoia, que ninguém está perto de nós. É quando nós olhamos e sabemos que Deus está trabalhando, porque vai chegar um momento que o vaso vai ter o momento dele na vitrine, vai ter o momento dele de estar em evidência, vai ter o momento do vaso das pessoas verem, vai ter o momento das pessoas quererem aquele vaso para ela, de ficarem perto daquele vaso, de colocarem eles, não só para visualizar, mas para colocar algo precioso dele. Mas para isso, até chegar esse momento, nós temos também que passar pelo momento do fogo. Diga misericórdia. O texto aqui reforça: vaso de barro. Por que vaso de barro? O barro não tem valor, o barro é frágil, mas o barro é matéria-prima para que o artista possa trabalhar, para o oleiro possa trabalhar. Pastor, mas que tipo de artista é esse? Que tipo de oleiro é esse? É um oleiro que gosta de trabalhar com barro. Porque o barro fala das nossas deficiências. O barro fala das nossas fragilidades. O barro fala de cada um de nós sem máscara. O barro fala de cada um de nós nos colocando diante de Deus em atitude submissa, em atitude de alguém que quer receber, em atitude de alguém que quer ver através da nossa vida algo acontecer. Alguém que se coloca dizendo: Deus, eis-me aqui, eu não sou nada, continuo sendo barro, não sou ninguém, mas o Senhor pode me usar. Por que Ele gosta de trabalhar com barro e não trabalha com pedras preciosas? Não trabalha com coisas que têm brilho? Porque Deus não gosta de pessoas autossuficientes. Porque Deus não gosta de trabalhar com pessoas que acham que já estão cheias, que são bonitas demais, que já são vasos grandes demais, que já são coisas preciosas demais. Não, Deus prefere estar moldando aquele simples, aquele humilde, aquele necessitado, aquele que se dobra diante dele, porque ele sabe que aquele pode cair, mas a Bíblia diz: por 7 vezes o justo pode cair, mas vai levantar 7 vezes, porque o Senhor o levantará. Oh, glórias a Deus. Salamachari canta lamachari ante rabassaias. O que diferencia um vaso de outro vaso? É aquilo que cada um pode conter no seu interior. É aquilo que cada um pode conter, é o que faz a diferença do precioso ou não. Você diz assim: eu quero que Deus derrame muito azeite sobre a minha vida. Eu quero que eu seja usado, instrumento de Deus, para ser muito usado por Deus. Eu sonho em ser usado por Deus, em pregar, em anunciar a palavra, em ter clareza, em saber levar a palavra, em pessoas acreditar naquilo que eu estou falando. Eu sonho em colocar as mãos sobre as pessoas serem curadas, serem abençoadas, serem tocadas, serem batizadas com o Espírito Santo. Deus, derrama do teu azeite
sobre a minha vida, mas eu quero te dizer uma coisa: as coisas não são tão simples assim. Antes de ser colocado o azeite, o homem primeiro tem que se colocar nas mãos do oleiro, para que Deus possa fazer dele um vaso. Antes do azeite, o vaso precisa ser trabalhado. Não existe azeite sem vaso. Porque Deus não vai sair jogando azeite para todo lado, vai precisar de um vaso. Ser vaso é muitas vezes ter que passar pelo deserto da dúvida, do questionamento, porque Deus não responde, porque Deus não fala comigo, porque a minha oração não é respondida, porque que eu tenho orado tanto e parece que a minha oração não é respondida. Às vezes nós olhamos para a vida, e eu gostei desta comparação que me veio à mente ali na minha casa, porque a gente olha para a vida de Paulo e pensa assim: o trabalho que esse homem fez, a vida que esse homem realizou, a fé que ele tem, tudo que ele já fez e realizou para Deus, Deus jamais seria capaz de não ouvir uma oração da vida de Paulo. Mas é aí que nós nos enganamos. A Bíblia diz que Paulo teve revelações, teve paraíso, teve arrebatamento na vida dele, teve todas estas coisas grandes e preciosas, viu um terceiro céu, viu os céus abertos, viu coisas tremendas que homem nenhum pôde vir. Mas assim que ele acabou dessas revelações, dessas coisas maravilhosas, a Bíblia diz que ele começa a orar por um espinho na carne. A Bíblia diz que ele começa a interceder por um espinho na carne, e diz que ele ora 3 vezes. 3 vezes. E Deus não responde com sim à oração de Paulo. Por quê? Deus responde: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Graça é favor, e favor não se faz toda hora. Graça é favor, e favor não é todo momento que você está disposto a fazer. É como se Deus dissesse assim para Paulo: Paulo, você é um vazão grande, você é um vazão tremendo, mas eu quero te dizer uma coisa: você continua sendo barro, e essa fragilidade vai continuar, e somente essa fragilidade vai continuar te fazer dependente de mim. Deus poderia responder as orações de Paulo tremendamente, mas Deus sabia que cada um de nós temos um ponto cego. Cada um de nós temos um... Você já dirigiu carro com ponto cego? É um momento que você está indo em determinado lugar e você olha para uma esquina e você não consegue visualizar pedestres, não consegue visualizar moto, não consegue visualizar nada. É um ponto cego. E Deus sabe que cada um de nós tem um ponto cego. E nesse ponto cego, Ele não vai realizar, eu acredito, Ele não vai realizar milagres referentes a esse ponto cego. Por quê? Porque às vezes nós nos tornamos tão bons em todas as áreas, às vezes nós nos tornamos tão santos em tantas áreas, mas nós temos um ponto que nos leva nos momentos de dificuldade, nos momentos de fraqueza, nos leva a ter um coração quebrantado diante de Deus, de saber que ainda nós continuamos a ser pó, ainda continuamos a ser barro, ainda continuamos a não ser ninguém, ainda continuamos a ser nada, e só nós não caímos porque Deus tem nos sustentado através das orações que nós fazemos, para nós não cairmos nesse ponto cego. Aí quando nós nos exaltamos, perdemos a consciência, nos tornamos independentes, aí Deus nos lembra quem nós somos.
Você já se pegou chorando? Às vezes eu me pego chorando, sabe? Às vezes eu me pego chorando, eu começo a orar, às vezes, principalmente de manhã, dobrando os joelhos. E às vezes Deus me faz lembrar os pontos cegos. Às vezes Deus começa a me mostrar os pontos cegos. Aí o meu coração se quebranta. Porque eu sei que eu não posso ser nada independente dEle. Eu não posso ser ninguém independente dEle. A minha estrutura continua sendo pó, a minha estrutura continua sendo nada. Eu posso ser alguma coisa para pessoas, para gente, para qualquer uma pessoa, mas diante de Deus eu continuo sendo a mesma coisa, estrutura dependente e carente dEle. E é por isso que Deus às vezes não ouve todas as nossas orações, porque se Ele ouvisse todas as nossas orações, nós seríamos crianças mimadas, nós seríamos crianças que não sabem receber um não, emburraríamos, faríamos biquinho, não viríamos à igreja, estaríamos emburrados com Deus, não testemunharíamos mais de Deus. Para as pessoas, diríamos, Deus não anda executando muitas coisas, não anda ouvindo a minha oração. E quando você reconhece isso, você vai dobrar os seus joelhos e dizer, Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Deus, o que está acontecendo na minha vida? E Deus vai te lembrar, porque você ainda continua sendo vaso e pó. O próprio Jesus um dia, ele fala sobre tesouro, e ele dá um exemplo tão grande, tão precioso. Ele diz que o reino de Deus é semelhante a um homem negociante de boas pérolas, que encontrando uma pérola de grande valor, ele vai, vende todas as coisas quanto tinha, e compra essa pérola. O que é esse tesouro? Depois de um vaso pronto. O que é esse tesouro depois que esse vaso está pronto para ser colocado dentro? E Jesus começa a dizer isto aqui para nós entendermos. Ele diz que ele compara, ele faz mais uma vez aqui uma metáfora comparando a esse tesouro com um homem. Um vendedor de joias, que era acostumado a mexer com pérolas, boas pérolas, mas que ele um dia andando e caminhando, ele encontra uma pérola que ele entende que é algo de grande valor. Então compensa ele vender tudo o que ele tem e comprar essa única pérola, para que ele entende que isso é o tesouro mais precioso que ele vai ter. O que Jesus está nos falando através desta parábola? O segredo é que compensa, ou a pergunta que fica, compensa nós deixarmos todas as coisas, vendermos todas as coisas, aquilo que nós achamos que é precioso para nós, aquilo que nós entendemos que é de grande valor para nós, aquilo que nós entendemos que nós temos muito, mas será que compensa, eu te pergunto, nós vendermos todas estas coisas, ou melhor, deixarmos todas estas coisas, porque nós encontramos a pérola de grande valor, nós encontramos o que a nossa alma buscava, o que a nossa alma ansiava, aquilo que fazia falta para nós. Carro não faz falta para você, dinheiro não faz falta para você, saúde às vezes não faz falta para você, às vezes as outras coisas não fazem falta para você, mas se você perder a salvação da sua alma, você vai entender que você poderia ter vendido todas as coisas e colocado o seu investimento numa única coisa: Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Dê uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Eu vou tentar ser sucinto aqui, para nós encerrarmos. Eu coloquei algumas outras coisas,
eu temo que não vai dar para me falar. Mas eu temo também que eu não posso passar de determinado horário. Mas nós vamos, algumas coisas aqui eu quero falar com você ainda nesta noite. Aparece agora no texto, no verso 7 e no verso 8. No verso 8 diz assim: de todas as maneiras ou de todos os lados, nós somos pressionados, ou nós somos angustiados, mas não desanimados. Atribulados, mas não desanimados, é uma outra versão que tem aqui. E ele fala de 4 coisas. Ele fala aqui, achei. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Uma coisa. Ficamos perplexos, mas não desesperados. A segunda coisa. Somos perseguidos, mas nunca abandonados. Terceira coisa. Abatidos, mas não destruídos. Isso aqui fala de algumas coisas, coisas internas e coisas externas. Tribulação e perplexidade fala de lutas internas. Perseguição e abatimento fala de coisas externas. E eu separei aqui algum texto desse texto aqui, dizendo que quando Paulo está dizendo que nós somos atribulados ou pressionados, mas não angustiados. O que há uma diferença muito grande entre ser atribulado e viver angustiado. Atribulados são as coisas pelas quais nós passamos no nosso dia a dia. Atribulado é como nós ficamos sem saúde, perdemos emprego, alguém sai de casa, sei lá, problema com os filhos, problema com o cônjuge, alguém passa por alguma cirurgia, como nós temos orando aqui. Isso é tribulação. Mas a Bíblia está dizendo que nós podemos passar por tribulações, mas Deus tem uma barreira para chegar na angústia, porque a angústia já vai para o lado da alma. A angústia, então Deus coloca uma barreira, ou chega, até aqui a tribulação pode ir, até aqui a tribulação pode ditar ordens, até aqui vai acontecer coisas ruins que a pessoa, porque se Deus deixasse, nós perderíamos a esperança, perderíamos a fé, perderíamos tantas as coisas, porque às vezes as lutas são tão grandes, que às vezes nós ficamos com vontade de desanimados. Não é assim que a gente fica, irmãos, quando a gente está em aperto, a gente se sente atribulado, sente que as coisas não estão dando certo, sente que o que a gente está fazendo parece que não está dando certo, a gente entende que parece que está fazendo coisa certa, mas as coisas no final não conseguem, e a gente vai entrando no estado, o nosso coração, a nossa alma, e nós vamos ficando desesperados, nós olhamos para o lado e vendo pessoas sendo abençoadas, nós olhamos para o outro lado, vendo alguém colhendo frutos, e a gente começa a ficar totalmente angustiado na nossa vida, porque se Deus deixar, a gente passa. Eu coloquei uma palavra aqui do escritor Augusto Cury, que diz assim, preste atenção para você ver, a maneira como nós enfrentamos as rejeições, decepções, erros, perdas, sentimentos de culpa, conflito nos relacionamentos, críticas, podem gerar em nós maturidade ou angústia, segurança ou traumas, líderes ou vítimas. Qual é a sua escolha? Como que nós temos tratado com estas coisas que têm trazido tribulação em nós? Como que diante de Deus nós temos nos colocado? Como que diante de Deus nós temos falado com Ele a respeito das tribulações que às vezes têm batido na nossa porta? Será que nós temos falado, eu vou deixar, você quer saber de uma coisa? Você quer saber de uma coisa? Eu não quero aprender, não estou disposto a aprender com estas coisas não, porque eu já vi algumas pessoas falar assim, e falar bobagem. Eu lembro que no tempo que eu era crente, quando eu era crente, parece que essas coisas não aconteciam comigo. Eu lembro que quando eu estava lá no mundo, parece que nada disso acontecia.
Não acontecia mesmo, irmãos. Não acontecia mesmo, espiritualmente não. A Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos. Isso é uma questão de sorte. Isso é uma questão de sorte. Mas, quando você está, às vezes, lá no mundo, às vezes o diabo não te afronta o bastante, porque ele está vendo que você já está reservadinho, está num canto ali, não está dando trabalho, não vai fazer nada, não vai morar no céu mesmo, então fica quieto. Mas a partir do momento em que você decide ser diferente, há uma guerra espiritual em ação, há uma guerra no reino espiritual que se levanta contra nós, e aí é o momento que eu entendi que, tirando essa palavra de Augusto Cury, dizendo, o que nós vamos fazer com essas tribulações que estão nos assediando? Nós vamos tirar isso para nós. Para que vai servir isso? Para desespero? Para falta de fé, ou nós vamos tirar isso para fazer algo que venha fazer com que a gente possa crescer, fazer com que, a partir de agora, vai ter um limite na minha vida, esse mal pode me atacar, mas eu nunca mais vou ser derrotado por esse tipo de mal. Diga glória a Deus. Essa palavra também, ela quer dizer, esse atribulado quer dizer prensar, espremer, pressionar com firmeza. Aí eu lembrei que isso vinha de uma palavra lá do grego que falava de prensa e falava das azeitonas, fala do momento das azeitonas. E eu me coloquei naquele evento, naquele momento, porque quando nós estamos atribulados, nós estamos sendo prensados. Quando nós estamos sendo prensados, está tirando, parece, de nós o fôlego. Está tirando o último fôlego, parece, de nós. Nas azeitonas, quando eles colocam as azeitonas, sei lá, naquela pedra que vai moendo, vai triturando, aquela azeitona, vai sobrando só aquele bagaço. E eu entendo, e eu fiquei pensando como que Deus, ou como que Jesus pode fazer de nós, mesmo quando nós estamos lá no bagaço, quando nós estamos lá sendo triturados, quando nós estamos sem esperança, aí quando eu vejo esta palavra que é Jesus pegando o nosso bagaço e extraindo como uma azeitona, extraindo de nós o óleo mais precioso que tem. Diga glória a Deus. É no momento de dificuldade, aqui às vezes nós achamos que nós não conseguiremos superar, é daquilo que Jesus pega, a Bíblia diz que Ele transforma a maldição em bênção, é nesse momento que Ele transforma esse bagaço e transforma a nossa vida em óleo precioso, em óleo que vai dar fruto, em óleo que vai servir de alimento, em óleo que vai servir de unção, em óleo que vai servir para as coisas especiais da parte de Deus. Diga glória a Deus. Eu vou falar mais um pedaço aqui, sobre perplexo. Paulo diz assim, nós estamos perplexos, mas não somos desanimados. Diga comigo, perplexos, porém não desanimados. O que é a perplexidade? É quando nós ficamos sem fôlego, confusos. É quando nós ficamos atônitos com alguma coisa que está acontecendo. É quando nós começamos a perguntar com a perplexidade: por que isso está acontecendo comigo? Por que justamente comigo isso está acontecendo? Por que exatamente nesse momento da minha vida parece que as coisas estavam dando certo, os meus planos estavam indo tão bem? Por que isso começa a acontecer exatamente agora na minha vida? E a gente começa a questionar a Deus, mas Paulo está dizendo assim, nós podemos ficar perplexos, a perplexidade pode me alcançar, porém não desanimar. Nós não podemos deixar a perplexidade transformar a nossa vida em desânimo. Eu imagino aqueles homens que foram
por Moisés, dito na situação para ver a terra, lá de Canaã, aqueles espias. Eu imagino aqueles homens que voltaram, ou chegaram na terra, aqueles 10 homens, e eles olharam perplexos, aqueles homens, aqueles gigantes, e olharam a terra. O primeiro olhar dele não foi para as frutas grandes, o primeiro olhar dele não foi para as coisas boas, mas o primeiro olhar dele foi para as coisas ruins, as coisas negativas. Às vezes na nossa vida, nós, juntamente com família, com alguma coisa, com trabalho, às vezes nós não conseguimos ver coisas boas em primeiro lugar. Às vezes a primeira coisa que nós vemos são as coisas ruins, são as coisas que nos atrapalham, são as coisas que tiram a nossa fé, tiram a alegria de servir a Deus. É a primeira coisa, você não vai conseguir, você nunca vai dar certo, ou eu nunca vou conseguir, eu nunca vou dar certo. Eu imagino aqueles homens chegando naquela terra e dizendo assim: gente, que loucura que é essa? Promessa é uma coisa, mas loucura não. Nós temos que ser racionais. Eu vejo aqueles homens falando, nós precisamos ser racionais. Eu também acredito em promessa, mas a partir daí, ser louco não. Quantos de nós não agimos da mesma maneira? Quantos de nós não estamos dizendo: olha, eles são mais numerosos, olha para nós somos, parece que uma mistura de nada com coisa ruim, nós não somos nada, olha lá a maneira que estão nos encarando, você viu o tamanho deles? Eles são enormes, e aos olhos deles nós somos como gafanhoto. Olha só, a pessoa já está entendendo o que o outro está pensando dele. O outro nem chegou a falar, mas ele está achando: por que esse cara está me encarando desse jeito? Só porque ele pensa que tem mais dinheiro do que eu? Será só porque o filho dele está fazendo, a filha dela está fazendo isso? Será porque está me encarando? A pessoa nem falou nada e você já está falando, já está tomando, já está tirando conclusões erradas, negativas, de maneiras totalmente fora da vontade de Deus. Aqueles homens falaram: olha, eles estão nos vendo como gafanhoto, e nós não somos mais nada do que isso. A partir do momento que nós nos sentimos desta maneira, a partir do momento que nós nos sentimos como se que o olhar das pessoas estão sobre nós, e nos denegrindo, e tirando a nossa força, tirando o nosso vigor, tirando tudo, isso vai começar às vezes a acontecer na nossa vida. Por quê? Porque a partir do momento que eu começo a imaginar que as pessoas estão pensando de mim, e se aquilo que elas poderiam pensar de mim acontece na minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desistir, eu tenho que desanimar, eu tenho que virar as costas, eu tenho que retroceder. Mas não, encontraram 2 homens que falaram: tem gigante, tem coisa ruim, tem coisa que não presta, vai ter luta, vai ter coisa ruim, mas uma coisa é certa: vamos para cima deles, que nós vamos conseguir a terra, vamos derrubar os gigantes e vamos tomar posse da terra. Deus quer contar com pessoas e com vasos desta maneira. Deus quer contar com pessoas e com vasos que não têm medo da dificuldade, não têm medo das lutas, porque Ele sabe que o que é precioso está dentro dele, e se aquilo que é precioso está dentro dele, podemos entrar na luta, que nós sairemos vitoriosos no nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Paulo diz uma palavra mais à frente desses versículos aqui: por termos esse tesouro, nós temos aquilo que nos impulsiona a seguir em frente. Eu quero ler para você o que Paulo escreveu. Depois de passar por todas essas coisas, ele diz assim: por isso nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem,
porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ninguém pode destruir a minha vida, diga comigo, ninguém pode destruir a minha vida. Ninguém pode destruir os meus sonhos. Ninguém pode destruir os projetos de Deus na minha vida. Ninguém. Sabe, às vezes nós temos ouvido palavras que trazem medo, trazem temor, trazem desânimo, trazem tantas as coisas aqui. Às vezes as pessoas, ele disse aqui, abatidos, mas não destruídos também, um outro complemento desse versículo. Nós somos abatidos, podemos ficar abatidos, mas não destruídos. Às vezes, as pessoas tentam trazer para nós palavras de abatimento. Abatimento é você ser empurrado para baixo. De alguma forma, algo está te empurrando para baixo. De alguma maneira você está sendo pressionado para baixo. Abatido significa que nós podemos estar lá embaixo, mas nós não seremos destruídos. Não seremos destruídos. Quando chegam e eu quero terminar e encerrar aqui. Quando chegam para Jairo, e trazendo, depois dele passar por o problema com a mulher samaritana parece que tomou o lugar dele, tomou a bênção dele. Parece que foi roubado o que ele tinha nas mãos. Parece que toda a previsão que ele tinha foi porque alguém chegou, tomou o tempo de Jesus. Parece que o sonho dele agora foi, além dele foi abatido, também parece que tinha sido destruído aquele sonho. E quando as pessoas chegam e eles estão conversando, e as pessoas chegam para Jairo, e na presença de Jesus, eles dizem assim para Jairo: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. A sua filha não está mais doente. A sua filha morreu. Certamente o maior abatimento foi jogado no coração de Jairo naquele momento. Certamente a alma dele foi esmagada, destruída naquele instante. Mas Jesus não deixou essa destruição tomar conta, gerar nele atitudes que viessem fazer com que ele perdesse a bênção. Preste atenção, imediatamente, antes que aquilo tomasse forma, crescesse no interior de Jairo, Jesus bate, eu imagino, no ombro de Jairo e diz assim: Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E quando ele chega na casa de Jairo, quando ele chega lá, as pessoas estão entrando na casa lá de Jairo, os curiosos estão chegando. Mais uma vez as pessoas começam a rir daquilo que Jesus está falando. E Jesus diz assim para as pessoas e para o próprio Jairo: a menina não está morta, mas ela dorme. O que eu vejo com isso nesta noite? O que eu entendo com isso nesta noite? Às vezes as circunstâncias da nossa vida querem nos destruir completamente. Eu sei que muitas pessoas têm passado por situações constrangedoras, vexatórias, humilhantes. Eu sei que muitas pessoas têm sido espezinhadas. Eu sei que muitas pessoas têm trocado noites de sono por noites sem dormir. Eu sei que muitas pessoas têm acreditado que Deus não se lembra mais delas. Eu sei que pessoas estão acreditando, deixando o temor invadir o seu coração, a sua alma, gerando aqui algo que tem contaminado a sua estrutura emocional. E que isso continuar desta maneira, você não vai receber a sua bênção, porque você vai estar contaminado. Mas nesta noite eu quero te dizer, nós podemos estar abatidos, mas nós nunca seremos destruídos. Nunca seremos destruídos. Nunca seremos destruídos.
Feche os seus olhos nesta noite. Assim como alguém cantou, e eu quero usar aqui 2 vezes. Alguém falou 2 vezes na mulher do alabastro aqui. Não foi? Uma cantando, parece, e a outra falada. E eu me lembrei aqui, eu quero usar isso. Aquela mulher tinha um vaso. Exatamente o vaso que às vezes nós somos. Aquela mulher tinha nas mãos um vaso. O vaso não representava nada. É o que nós somos. O vaso não tinha significado algum. É o que nós somos. O vaso não tinha um valor comercial nenhum. É o que nós somos. Mas aquela mulher carregava um vaso. E a Bíblia diz que era um vaso de alabastro. Um vaso cheio de um unguento precioso, valoroso. Ou seja, o vaso não valia nada, não prestava para nada. Mas o que tinha dentro do vaso era precioso. Saiba de uma coisa: no momento em que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, no momento que o Espírito Santo de Deus começou a habitar no seu interior, as trevas da sua vida foram arrancadas, foram tiradas. Você às vezes continua sendo vaso, um vaso que às vezes não tem um valor comercial algum, mas agora o valor que você tem está interno na sua vida. O Espírito Santo que habita em você é o que você tem de mais precioso e sagrado que você tem na sua vida. Aquela mulher tinha um vaso, mas o que interessava era o que estava dentro do vaso. Preste atenção numa coisa: não adianta para nós termos algo precioso e nós estamos falando que às vezes nós somos quebrados, somos trincados, passamos tribulações, passamos por coisas ruins, mas preste atenção numa coisa: isso é revelação de Deus. Não adianta nós sermos vasos, termos o que é precioso dentro, mas vai chegar um momento que precisa ser quebrado, e quando é quebrado, isso não significa desonra, não significa coisa ruim, não significa derrota, não significa que nós estamos lá no pó, não, significa que quando nós somos quebrados, o perfume que tem dentro de nós vai começar a exalar por todo o ambiente aonde nós estivermos. Há um momento, talvez nesta noite, do Espírito Santo de Deus nos quebrar. Há um momento nesta noite do que você tem de mais precioso começar a exalar. Eu quero orar por você nesta noite. Você que é vaso, tem o precioso na sua vida, mas às vezes você está se sentindo atribulado, desamparado, abatido. Vem aqui à frente. Eu quero que Deus te levante nesta noite. Eu quero que Deus venha tapar alguma brecha que tem na sua vida. Eu quero que Deus faça uma obra na sua vida grandiosa, que vai te fazer com que tudo que você sonhe, tudo que você queira, tudo que você tem falado diante de Deus, Ele possa ouvir as suas orações.